Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática, onde hoje nós vamos corrigir a nossa atividade número 6 do módulo 2, unidade 2. Então peguem aí o material de vocês e acompanhem a correção comigo na tela. Questão de número 1. O gráfico a seguir apresenta o número de espectadores em 3 salas de cinema de um determinado shopping. Então, temos aí 50% está na sala B, que é de comédia, 20% está na sala A, que é de terror, e 30% está na sala C, que é um filme de aventura. Assinale a alternativa que corresponde aos dados apresentados neste gráfico. Então, vamos analisar cada uma das alternativas e vamos ver aquela que melhor se encaixa com esse gráfico e com essa análise rápida que a gente fez aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: o filme que houve mais espectadores foi o de terror. Vamos voltar aqui? Será que foi o de terror? Não, né, gente? Foi o qual? Foi o vermelho, que é o de comédia. Então, essa não seria a alternativa que a gente marcaria. Na letra B diz: o filme que houve menos espectadores foi o de aventura. O que teve menos espectadores foi o de cor azul. E foi o quem? Foi o de terror. Então, essa não seria a alternativa que a gente marcaria. Letra C diz o seguinte: o número de espectadores dos filmes de terror e aventura juntos é igual ao número de espectadores de comédia. Então, vamos somar o de terror com o de aventura? Vou voltar lá para vocês, ó. O terror é 20%, a aventura é 30%. 30 mais 20 é igual a 50%. Exatamente a quantidade do de comédia, não é? Então, essa seria a opção correta que vocês marcariam. Seria a nossa opção de letra C. Fechou? Conseguiram compreender? Conseguiram acompanhar? Sim? Então, vejam que essa é uma questão simples, apenas de análise e interpretação de um gráfico, que é o nosso famoso gráfico de pizza ou gráfico de setores. Agora, então, nós vamos para a nossa questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: o gráfico a seguir apresenta a quantidade de turistas no Brasil de acordo com a nacionalidade. Então, temos aí os italianos, que é 31%, nós temos os franceses de vermelho, que é 24%, nós temos os alemães, que é o de verde, 19%, nós temos os ingleses, que é 12% de roxo, os espanhóis 9% de azul e os outros 5%, que é o de laranja. E aí ele diz o seguinte: de acordo com os dados apresentados neste gráfico, responda as questões a seguir. Primeira questão: assinale a alternativa que corresponde à nacionalidade que tem a menor quantidade de turistas. Então vejam que as opções, né, são os espanhóis, ingleses, alemães e franceses. A menor quantidade que nós temos aqui olhando seria os outros, mas os outros não estão nas nossas alternativas. E depois, logo em seguida, nós temos os nossos 9%, que são quem? Os espanhóis, que é o de azul claro. Veja se tem os espanhóis na sua alternativa. Tem sim. Então, a alternativa que você marcaria seria a alternativa de letra A. O de menor quantidade, então, seriam os espanhóis. Ok? Tranquilo? Tá acompanhando? Sim? Desculpa. Então, vamos continuar. Vamos responder a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à nacionalidade que tem o maior número de turistas. Então, voltando lá, o maior número de turistas está concentrado aonde? Nos 31%, que seria os nossos italianos, correto? Veja se tem os italianos nas suas alternativas. Tem. Então, seria a nossa alternativa de letra D. Vamos agora responder a terceira pergunta. Assinale a alternativa que corresponde aos dados apresentados neste gráfico. Letra A:
A nacionalidade que está em segundo lugar com maior número de turistas corresponde aos alemães. Então, em segundo lugar, vamos ver quem que está? Em segundo lugar, nós temos os 24%, que são quem? Os franceses. Então, essa questão está errada. Depois, na letra B, nós temos a nacionalidade que está em terceiro lugar, com maior número de turistas, corresponde aos alemães. Vamos verificar. Terceiro lugar, nós temos 19%, que são os alemães. Então, essa seria uma alternativa correta. Porém, pessoal, essa questão ela tem um pequeno problema, que ela não tem uma única alternativa correta. E eu vou mostrar para vocês o motivo, tá? A letra A realmente é falsa, a letra B é verdadeira e nós vamos analisar a letra C, ok? Então, vamos lá. Letra C, nós temos o seguinte: a nacionalidade que está em segundo lugar com maior número de turistas corresponde aos franceses. Então, em segundo lugar, nós temos o quê? 24%, que são o quê, gente? Os franceses. Então, essa questão, essa alternativa aí, também estaria correta. E a letra D, ele diz: a nacionalidade que está em terceiro lugar com maior número de turistas corresponde aos ingleses. Vamos voltar lá também. Em terceiro lugar, é os 19% verde, que é quem? Alemães. Então, essa opção estaria incorreta. Fechando aí, mais uma questão dessa nossa atividade número 6. Tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar aí junto comigo? Então, agora vamos responder juntos a nossa última questão da nossa atividade número 6, que é a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: observe o gráfico a seguir e escreva um texto analisando os dados apresentados neste gráfico. Então, temos o gráfico de consumo de água por setores da sociedade. Então, nós temos em azul claro 70%, que é a agricultura. Nós temos em verde claro, né, 22%, que é a nossa indústria. E nós temos de azul escuro 8%, que é o uso doméstico. Ok, aí o que ele pede mesmo, gente? Ele quer que você escreva um texto analisando os dados apresentados neste gráfico. Pessoal, essa é uma questão, então, que seria uma questão pessoal de vocês. Vocês deveriam desenvolver o texto de vocês aí. Mas eu vou dar uma orientação do que vocês teriam que escrever nesse texto. Combinado? Então, analisem comigo aí na tela. Espera-se, então, que você, estudante, ressalte que a população recebe uma enorme culpa pela falta de água, quando, na verdade, o seu consumo é muito baixo em relação aos outros setores da nossa sociedade, como principalmente a agricultura e, em seguida, a indústria. É só para orientar vocês, mas a resposta é o quê? Pessoal. Então, pessoal, é isso. Por hoje é isso, então. A nossa atividade número 6 foi mais uma atividade de interpretação de gráficos. Em especial, nós trabalhamos aí com os nossos gráficos de pizza ou gráficos de setores. Fechou? Então, por hoje é isso. E até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!